Tem algum número oficial, Jamile, aí, da mídia, né, das autoridades sobre o número de manifestantes? Porque foi uma manifestação imensa, né? Quando eu vi, fiquei chocado, assim, fiquei feliz, né? Surpreso, feliz de ver tanta gente, ainda mais na Inglaterra, que está sofrendo tanto com a ideologia globalista. Manifestação lá em Londres nesse fim de semana. Marchas, orações, vigílias, atos religiosos, atos públicos têm sido realizados em todo o mundo em protesto contra o assassinato do Charlie Kirk e para homenagear o ativista conservador americano. Então houve atos na Inglaterra. Olha as imagens, tem gente falando em 150 mil pessoas. Então, esse é o de Londres, teve também em Sydney, na Austrália, teve na Nova Zelândia, em várias regiões dos Estados Unidos. E, como eu disse, também cresceu muito o número de pessoas querendo se juntar ao Turning Point USA, movimento criado pelo Charlie Kirk quando ele tinha 18 anos de idade, para levar o conservadorismo às escolas e às universidades. E, como eu disse também nas redes sociais, há uma enorme comoção de pessoas que estavam lá, né, junto com essas que estão comemorando a morte do Charlie Kirk, o assassinato dele, e que despertaram, né? Não são eles os woke, mas essas despertaram de verdade. Falou, caramba, como é que eu pude me enganar tanto tempo? Eu estava com essa gente horrível, detestável, cruel, vil, sem moral, sem ética, sem espiritualidade. Para mim chega. É gente voltando para a igreja depois de anos, né? Então, tem esses dois lados. Laudelino, você me permite, eu vou te dar aqui o boa tarde, mas você me permite começar pela Jamile Davis. A gente vai conversar agora com a Jamile Davis, então, que está conectada com a gente já, para trazer as informações lá do Reino Unido, Grã-Bretanha. Oi, tá me ouvindo? Não sei se vocês me ouvem, mas eu não escuto você. Eu estava vendo as imagens, mas não estou escutando. Então ela vai ter que voltar. Então... Eu posso sair e voltar. Sai e volta. Então. Isso. Laudelino, vou começar com você então, cara. Obrigado. E a gente tem seja bem-vindo mais uma vez, a gente tem esses dois lados, né? Essa turma nojenta, asquerosa, abjeta, tipo esse imbecil desse historiador. Eu não tenho vergonha dos jornalistas, você tem vergonha de historiadores como esse sujeito também, que não só destila ódio em relação ao Charlie Kirk, mas de um modo geral a todo mundo que não pensa como ele. Mas a gente tem os dois lados. A gente tem uma mobilização em torno da figura do Charlie Kirk, das ideias que ele defendia. Tem gente que saiu desse mundo horrível e, estava no pântano, estava no inferno, agora eu vou mudar, eu vou, né, turning point, né, o ponto de virada. Como é que você olha esses dois lados, né? Primeiramente, boa tarde aí para os amigos, né? Já um pouco de saudade. E Tertuliano, no século II, entre século II e III, ele dizia o seguinte: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Por quê? Todo mundo perseguia e aparecia cada vez mais. Ele falou, não é possível. O sangue que cai no solo faz brotar mais cristão. Ele que cria o termo sangue dos mártires. E o que a gente viu aí no caso do Charles Kirk é que está acontecendo um avivamento, né? Está acontecendo uma situação inesperada, para quem não conhece a história, né? Inesperada, mas sempre foi assim, gente, sempre foi assim. Porque o ser humano, independente da época que ele viva, ele sempre foi igual. É só você conversar com qualquer padre e perguntar para ele quais são os pecados que surgem lá na confissão, em qualquer país do mundo, em qualquer época. É o mesmo pecado, as coisas não mudam. O ser humano sempre foi o mesmo. Então, o comportamento que a gente está vendo agora sempre aconteceu na história. Sempre aconteceu. Eu já contei essa história sobre a decapitação das carmelitas na Revolução Francesa, aconteceu a mesma coisa. Um monte de gente se converteu, procurou entrar numa vida mais correta a partir do sangue dos mártires. Estamos vendo o mesmo fenômeno acontecendo de novo. Eu vi rapidinho, ontem... só que o pessoal está falando que o som está muito baixo, tem que falar bem pertinho do microfone. Vamos lá. Eu vi ontem na... Não, o lugar está certo, é só ajeitar aqui assim. Ó. Tá. Eu vi ontem na internet que o pessoal do Turning Point dizendo que explodiu as solicitações de abertura de filial. Sim. Está na casa dos... A última vez que eu vi, na casa dos 30 mil.
Minha irmã mais velha me Capítulos, lembrou né? que também Coreia do Sul também teve manifestação em homenagem Perfeito. ao Charlie Tem Kirk. também o capítulo. Teve no mundo inteiro, gente. Fazem No mundo ideia inteiro. do que sejam 30 mil solicitações de filiais, o estrago que isso vai fazer, estrago do bom sentido, né? Em cima dessa agenda esquerdista, 30 mil filiais. Bota aí, no mínimo, 30 mil no mínimo núcleos. 10 pessoas. É impressionante. Agora, a questão do cirurgião, né? E das demissões que estão acontecendo, como no caso do historiador aí, que eu não tenho nem vontade de falar o nome desse bosta. Tá certo as demissões, estão certas, porque, na verdade, eles fizeram uma exposição do que eles são. E para as empresas, as pessoas que trabalham com esses elementos, é perigoso você viver com uma pessoa ao lado que ela está comemorando a morte de um inocente. Não é uma perseguição política. Eles estão falando, isso é perseguição. Nem é censura. Censura não tem nada a ver com censura. Isso aí você acabou de descobrir que uma pessoa que trabalha com você carrega uma potência perigosa. Uma pessoa que comemora um evento como esse é uma pessoa que você tem que manter distância. Então, os empregadores estão corretíssimos. Isso, quero esse cara aqui não. Ah, estão demitindo porque pegou mal. Não, não pegou mal, não. São pessoas perigosas. E outro ponto interessante... A manifestação na Coreia. Manifestação na Coreia. Aquelas imagens que vocês mostraram da Inglaterra, essa da Coreia, ela traz uma outra informação embutida, que é o total divórcio que existe entre a imprensa e o seu povo, entre a classe política e o povo. Você ir para essa quantidade de gente na rua para fazer uma manifestação pacífica, positiva, perceba que houve já há muito tempo um divórcio entre a mídia e o povo e o divórcio entre a política representativa, que isso falhou no mundo inteiro, de você escolher alguém para te representar. Porque democracia, democratos, é o poder na mão do povo, a democracia ela nasce para ser direta. Mas como há impossibilidade da execução, é difícil, hoje nós temos meios tecnológicos que facilitam. Então você tem um representante que vai lá trabalhar por você. Só que eles não estão nem aí para o povo, cada um faz o que quer no mundo inteiro. Então quando o povo vai para a rua, nessa quantidade que a gente está vendo nas imagens, fazendo essas manifestações de apoio aí para o caso do Charles Kirk, é muito bonito você ver que este valor que a gente fala aqui, que a gente fala nas lives, nas matérias, sobre valores cristãos, a sociedade, a civilização ocidental, tal, isso está vivo no coração das pessoas, não na mídia, não no jornal, não na política, mas no coração das pessoas. Aí você tem o sangue do Marte caindo no chão e o ativamento do coração das pessoas. Todo mundo que está ali na rua doeu, chorou. A gente andou, ontem eu andei com o Max aqui, todas as bandeiras a meio pau. Nas casas, nas lojas, todas as bandeiras a meio pau. É um público, Lacombe, silencioso. Mas o cara que vai ali e coloca a bandeira a meio pau, ele pode não estar na internet, ele não está falando, mas ele sentiu no coração aquilo que ele viu. E nessas casas, nessas famílias, foi o que o Lacombe comentou, muitas pessoas que faziam parte dessas famílias eram pessoas de esquerda, pessoas que estão votando os democratas. Mas o cara sai democrata, bota a bandeira dele a meio pau, volta para a casa republicana. Isso está acontecendo agora. Isso vai transformar a sociedade americana. E vamos ver como é que foi, então, essa manifestação enorme em Londres. O cálculo é de 150 mil pessoas nas ruas de Londres. Jamile, você já consegue nos ouvir? Jamile Davis, está me ouvindo bem agora? Ouço perfeitamente, Lacombe. Boa tarde. Oi, tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao Conversa Timeline. Bom, é claro que a gente tem, por conta do principal, né, organizador desse evento, né, a imprensa, como o Laudelino estava falando, a imprensa já tratando esta manifestação em Londres como ultra, blega, master, radical, extremista, nazista, fascista, mas que tipo de informação verdadeira você pode trazer desse movimento que a gente acompanhou no fim de semana em Londres, Jamile? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite. Olá, Alan, Max, o Laudolini, para toda a sua audiência, né, que muito fiel. Eu estou ouvindo um eco. Vocês estão com eco ou é só para mim? A gente vai fechar aqui o nosso, vamos trabalhar com o nosso microfone mudo para você perder esse eco e conseguir se concentrar. Perfeito. Não é muito fácil falar com a nossa voz voltando no nosso ouvido com certo atraso, não. O Max vai me dar o ok aqui, só um instantinho. Okay. Não tem problema. Agora eu não escuto mais nada, mas contanto que vocês me escutem, eu vou continuar falando, né? Só dá um ok aí se vocês estão me escutando.
Tá me escutando? Hello? Tá me escutando? Não, ainda não. Sim, ó, você Agora pode escuto. seguir. A gente vai Pode trabalhar seguir. com o nosso microfone fechado para não te atrapalhar, tá bom? Perfeito, sem problema nenhum. Então vamos lá. Nesse sábado, nós tivemos aqui a manifestação Unite the Kingdom, né? Vamos unir o reino, porque esse reino aqui está mais desunido do que qualquer coisa. E essa manifestação ela foi organizada pelo jornalista e ativista Tommy Robinson, que podem falar o que quiser, né? Vocês têm acesso às informações, que é um ativista de ultra, mega, blasta direita, mas a realidade é que, por mostrar um documentário onde ele expôs o que estava acontecendo com as meninas britânicas aqui, onde elas estavam sendo abusadas por uma determinada um determinado grupo de pessoas que pertencem a uma cultura, ele foi preso. Passou 7 meses preso e quando saiu, ele decidiu logo no início do ano que faria esse rally. Então já estava programado isso para acontecer há muito tempo. Só que com o que nós tivemos essa semana, que foi o assassinato do Charlie Kirk, que é uma figura extremamente conhecida no mundo inteiro. Ele não era só amado nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Aqui na Grã-Bretanha nós temos o Turning Point UK, já desde 2018. E o Charlie recentemente veio aqui, foi entrevistado por algumas mídias, foi até Oxford e debateu. E como sempre, né? O problema é que ninguém conseguia ganhar dele no discurso, ele era muito conhecido. O que aconteceu na semana passada, esse assassinato é visível, como levantou até aqueles que estavam se recusando a tomar um posicionamento. Quando eu falo tomar um posicionamento, é importante lembrar que aqui na Grã-Bretanha nós temos a monarquia parlamentarista. E dentro desse sistema, as pessoas não são obrigadas a votar. Tanto que na última eleição, há 1 ano atrás, o partido de esquerda ganhou, não foi porque eles eram mais populares. Eles são populares, eles ganharam porque os conservadores se recusaram a votar. Aquela história que aconteceu na Venezuela, mas lá a gente sabe qual foi o fim. Aqui nós estamos colhendo esses frutos, mas no sábado, você falou aí, Lacombe, 150 mil. Imagina Brasília 2021, quando disseram, né, quando a Globo Lixo e todas as outras mídias prostituídas disseram que tinham, sei lá, 10 mil, 100 mil. Eu acho, tranquilamente, 1,5 milhão. O Tommy Robinson, e tinham drones, as imagens elas não conseguem mostrar para vocês nem metade do que foi, da atmosfera, de como as pessoas estavam. Ele diz que foram quase 3 milhões de pessoas e muita gente está dando apoio a esse número. Então, o que a gente percebeu aqui é que o assassinato de uma figura como Charlie Kirk, que apenas discutia e com fatos conseguia dobrar qualquer psicopata do outro lado, né, da agenda woke, ou os soldadinhos, ou todos aqueles que defendem até a esquerda, que vamos lembrar também aqui na Grã-Bretanha, ela é mais liberal, ou pelo menos gosta de ser chamada dessa forma. Esse assassinato levou com que as pessoas realmente dissessem: chega, vamos para cima. Já estava planejado, como eu falei, mas a quantidade de pessoas carregando bandeiras, fotos do Charlie Kirk, pôsteres dizendo que chega, que todos nós somos Charlie, foi algo inacreditável. E figuras do mundo inteiro participaram. Eu confesso aqui para vocês que eu fui convidada a falar, mas por algumas coisas pessoais eu não tive como fazê-lo, mas fiz a cobertura. Mas você ter 20 minutos do próprio Elon Musk falando ao vivo com o público não é para qualquer um, né? Então, o que aconteceu aqui é que nós estamos vendo, finalmente, o avivamento de uma nação que está dizendo: chega, chega, e vamos lembrar por que a Britânia é grande, né? Então, essa é a mensagem que o britânico quis passar e conseguiu com maestria para o mundo inteiro. Quem tem pergunta aí? Eu queria... boa tarde, Jamile. Eu queria perguntar sobre o número de manifestantes, porque teve até uma polêmica aí nas redes sociais, né? Tem algum número oficial, Jamile, aí, da mídia, né, das autoridades, sobre o número de manifestantes? Porque foi uma
manifestação imensa, né? Eu quando eu vi, fiquei chocado, assim, fiquei feliz, né? Surpreso, feliz de ver tanta gente, ainda mais na Inglaterra, que está sofrendo tanto com a ideologia globalista, né? O tal do multiculturalismo. A gente tem aquelas denúncias, talvez você pudesse até comentar um pouco sobre isso, né? É um assunto um pouco pesado, das gangues de estupro, né? Principalmente muçulmanos, que a gente vê várias denúncias de meninas, inclusive menores de idade, sendo alvos dessas gangues, algo que está terrível aí na Grã-Bretanha. Mas eu queria também saber do número de manifestantes. Teve algum número oficial? A Metropolitan Police, né, que é a nossa polícia aqui, nacional, ela primeiro liberou um número de 110 mil, depois voltou com 150 mil. Isso é completamente mentiroso, né? Quem estava lá sabe da verdade. Isso não é um reflexo da realidade. 100 mil é um estádio do Maracanã. E pelas imagens aí nós podemos ver que era muito mais do que isso. Não vamos ter o número oficial nunca, Max, porque é o mesmo modus operandi que eles fazem no Brasil e em todo lugar do mundo. Eles não podem dizer, né, porque senão eles não vão servir ao sistema. Vir com a verdade não é algo que eles trabalham. Eles precisam continuar utilizando a máquina para enganar as pessoas. Só que algo que aconteceu aqui, dessa vez, é que todas as mídias falaram a respeito. De uma forma até mais tímida, ou tentando mentir, ou fazendo uma notinha, mas todas as mídias falaram, ao ponto do próprio Nigel Farage, que é o líder do Reform, ter falado a respeito hoje pela manhã. E o Nigel Farage e o Tommy Robinson não se dão muito bem. Tá? Apesar de defenderem a liberdade, cada um no seu quadrado, eles não se dão bem. Mas até o Nigel foi obrigado a falar a respeito. Ontem, todos os jornais também falaram sobre isso. O Tommy Robinson, você tocou num assunto que é muito importante, porque o Tommy, ele é o responsável pelo documentário. Quem estiver com interesse, vai na página dele. O primeiro post é o documentário que ele fez com relação a essas gangues de estupro, que em inglês eles chamam de grooming gangs, mas na realidade eram gangues de um determinado país. Eu não quero falar que é um país só, porque na realidade outras pessoas dessa mesma cultura, de outras nacionalidades, se utilizaram das mesmas ferramentas para poder estar estuprando meninas por anos. Então, isso realmente foi o que fez com que ele fosse calado, censurado, preso, e quando ele saiu, ele foi ameaçado, vive sob ameaça, bem como Charlie Kirk, né? E ainda assim ele organizou esse movimento, né, para que as pessoas pudessem estar indo às ruas dizer que chega. E ele já disse que vai fazer. Esse aí é o Tommy Robinson, todo mundo está vendo por aí na tela, e ele foi o responsável por organizar. Claro que teve esse peso muito maior com o que aconteceu com o Charlie. O multiculturalismo, né, vocês sempre conversam por aqui, que é muito interessante escutá-los, ele não vai funcionar em lugar nenhum quando você tem pessoas que não dividem o mesmo tipo de valor. Não é nem a questão só cultural, mas a base britânica, que é no cristianismo, por exemplo, nossos valores são cristãos. Você não tem como, por exemplo, nós sabemos o que é que Deus fala a respeito de proteger as crianças, nós sabemos o que nós não temos constituição aqui na Grã-Bretanha, nós temos o common law, mas a nossa lei fala que você não pode deixar uma criança em casa sozinha até ela pelo menos ter 16 anos. Como é que você pode, dentro de um país onde você obedece essa lei, ao mesmo tempo ter pessoas que são a favor de casamento com crianças de 10 anos? Ou seja, pedofilia. Então você não tem como falar sobre multiculturalismo com pessoas que não dividem os mesmos valores e cultura que você. E isso está muito aparente, está muito claro, e é a bandeira que o partido, por exemplo, o Reform, do Nigel Farage, está levantando, né? Vamos acabar com essa imigração ilegal e desenfreada, e nós já estamos vendo os resultados do que aconteceu esse final de semana aí para vocês em primeira mão.
Eu escutei, quando eu estava no carro agora, o próprio Nigel Farage fez um press release, né, chamou toda a imprensa, porque um deputado sênior do Partido dos Conservadores, que é o partido principal de oposição ao atual governo, ele abandonou o Partido dos Conservadores porque disse que esse partido não mais fala sobre os valores britânicos e que a partir de agora ele está junto com Nigel Farage para fazer com que a Grã-Bretanha seja grande novamente. O nome desse deputado é Danny Kruger e ele era um deputado com cadeira no parlamento e agora essa cadeira vai para o Partido Reform. Está sendo assim uma turbulência, mas o que está mostrando é que cada vez mais é caso de sobrevivência. Se você quer manter uma carreira política aqui na Grã-Bretanha, você vai ter que voltar a escutar o povo, ou não vai ser na base do Magnitsky, mas vai ter uma tal de uma morte política aí que ninguém vai poder parar. Lembrando que aqui a gente tem voto com papel, tá? Bem lembrado, isso é extremamente importante. Jamília, eu queria que você comentasse um pouco o papel desses trabalhos independentes, né, do movimentos independentes fora do establishment político, movimento da mídia independente, como fez o Urban Scoop do Tommy Robinson, ele fazendo com que o próprio Nigel Farage, que não comunga com ele, né, não gosta, essa é a verdade, eu tenho um carinho enorme tanto pelo Tommy quanto pelo Nigel Farage. Eu sou brasileiro, tá? Essa treta deixo para vocês aí na Inglaterra. Mas como que um trabalho independente acaba empurrando, né? Porque, querendo ou não, a dor, a lágrima de tudo que aconteceu com Charlie Kirk, ela recebeu um alívio vendo os europeus, e inclusive os asiáticos, né, lá na Coreia, saindo às ruas. Como eu desejo ver o povo brasileiro fazendo a mesma coisa, sabe? É óbvio que o povo brasileiro está com medo, está acuado, mas o Tom Robinson foi preso, ficou na cadeia há um tempo, isso mostra muito a força dele, ele continuou firme. Eu queria que você comentasse um pouco disso, né? Qual foi o sentimento que você acabou tendo, qual é a sua perspectiva diante do sentimento do povo que estava ali? Pô, o Tom Robinson preso, não é assim... treta interna, né, ele, o Nigel Farage, e agora, com o sangue derramado do Charlie, as pessoas, não, gente, pelo amor de Deus, a gente tem algo maior para lutar. Nós temos algo maior para lutar. E ver as pessoas indo nas ruas, assim, como é que foi você, também como britânica, vendo isso, além de brasileira, também como britânica, vendo esse ressuscitar, a força ressurgindo aí do povo britânico e também em outras partes da Europa, lutando pela liberdade com o espírito renovado? Guardadas as devidas proporções, eu sempre tenho muito cuidado em fazer comparação, porque a primeira coisa que as coisas têm que ser comparáveis, né? E a Grã-Bretanha e o Brasil não são, mas nós estamos falando de um problema que é mundial. Tanto que nós tivemos aqui em Londres, eu estou em Londres no momento, nós tivemos pessoas do mundo inteiro que queriam falar. Pessoas da Polônia, da Espanha, de Portugal. Os palestrantes, né, eram representantes do mundo inteiro. Por quê? Porque a bandeira da liberdade de expressão, ela é mundial. O papel da mídia independente, ele é fundamental. Eu acho que eu não conseguiria jamais expressar para vocês como é que eu fico todas as vezes que eu dou uma olhadinha no X e vejo que na página do Maxi tem 10 mil, que a do Lacombe tem 10 mil, que a do Ala tem 10 mil, todo mundo assistindo a timeline. Meu coração fica em festa, porque eu lembro quando vocês começaram que era 1000. Né, e que tinha uns probleminhas. Sim. E que agora está multiplicando dessa forma, e quanto que as pessoas estão com essa sede. Isso é mundial. Aqui começou com o Tommy Robinson, veio para a DB News, que, em nome de Jesus, vocês vão estar na TV sim, que nem a DB News. Eles começaram aqui muito pequenininhos. Eu advogava parecendo mãe de Missy. Quando eu vi que finalmente nós teríamos uma rede pequena falando a respeito, né, do que nós queremos, que é a verdade, não é torcida, é falando a verdade, começamos a apoiar. E foi
de pouco a pouco. Tanto que agora, mês passado, Nigel Farage foi aí para os Estados Unidos e eles lançaram a DB News America. Essa é a importância do jornalismo independente. E você nota que existe uma diferença, tá? E eu já peço desculpa aqui para os brasileiros, mas existe uma grande diferença entre o britânico e o brasileiro na questão do conhecimento. O britânico não tem nenhum problema em virar para você, Alan, e falar: Alan, não sei do que você está falando, me explica. O professor Olavo falava disso, né, da questão da arrogância na ignorância. Então, a gente tem, infelizmente, no Brasil isso, e precisamos de vozes diferentes, onde de forma diferente você vai explicar o que é óbvio às vezes, mas o que é bem enrustido, que é essa coisa da dominação global através desses cães do demônio, né? Porque eles todos estão a serviço de Satanás. Então, aqui eu vejo que as pessoas elas são mais abertas e tem um detalhe. É a questão financeira, né? O britânico tem a moral fincada. Gente, nós somos um país bem velhinho, que já conquistou, assim, o mundo inteiro, né? Saiu explorando tudo quanto é canto nesse mundo. Então, as pessoas aqui, elas não fazem as coisas somente por dinheiro. Elas fazem com aquela questão moral. Elas pensam o que é que vão deixar de herança para os seus filhos, para os seus netos, e isso vai da minha vizinha, que tem 79 anos, que ainda pensa nos bisnetos dela, a uma mensagem que eu recebo dos adolescentes britânicos que, quando vem alguma coisa, ouviam do Charlie Kirk, mandavam para mim na minha DM. Então, assim, existe esse avivamento, essa é a diferença, mas eu vejo que o brasileiro está ficando apaixonado pela verdade e está reacendendo esse desejo de libertar o país. Eu sei que é difícil. Eu estava no Brasil, não nesse último 7 de setembro, mas nós tivemos a manifestação, acho que foi em março. Eu não fui ficar com o político, com o jornalista, eu fui para a rua. E eu notei que o povo estava triste, o povo estava um pouco desanimado. Eu queria exatamente isso, porque morando na Grã-Bretanha, eu não tenho acesso a essa fonte primária do calor do povo, de conversar com o povo. E ainda assim o povo estava fora. Mas agora, o que eu vi nesse 7 de setembro, o que eu tive acesso, o povo novamente querendo ir para a rua e falar: chega, de norte a sul do país. É isso. Político só tem medo do povo. E tirano também, porque eles só se mantêm lá por um poder que está acabando cada vez mais. Aquele quarto poder, a mídia prostituída, os lixos que tem por aí. Então, o trabalho da mídia independente, de apoiar a mídia independente, ele é crucial. Desliguem a televisão. Por favor, até a timeline está na televisão aberta, desliguem. Fiquem por aqui, conversem com seus amigos, falem em casa na hora do jantar com seus filhos, indiquem páginas que valem a pena, porque faz parte do processo a propaganda errada. E é isso que e aí que eles pegam a gente e já vem pegando há décadas, né? Pelo menos no Brasil. Jamila, boa tarde. Laudelina aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você e pedir para você: ignore a imprensa, ignore a política, ignore tudo. Eu quero que você fale do ambiente. Porque você liga a televisão e você vê 1 milhão de pessoas na rua, são 1 milhão de pessoas que estavam assistindo a mídia e ignoravam o que eles estavam falando, vê o noticiário e ri, vê a política, ri, faz chacota, e quando tem um chamado você coloca 1 milhão de pessoas na rua. Ou seja, existe, mais uma vez, um divórcio entre o povo, a mídia e a política. Eu quero que você fale desse ambiente, as pessoas que estão assistindo tudo isso que está acontecendo na Inglaterra, e que tem valores diferentes, ela tem ideias diferentes, tem anseios diferentes, e de repente esse 1 milhão de pessoas vão na rua. Eu quero que você fale desse homem comum britânico que está assistindo tudo isso que está acontecendo. Eu testemunhei isso, Laudelino. As pessoas estavam muito tristes, mas ao mesmo tempo elas encontram aquela força para saber que
que o trabalho do Charlie, por exemplo, precisa continuar. E essa força, ela vem, primeiro, talvez, da revolta, da decepção, de o que é que nós fazemos, mas ela, quando você está junto de pessoas que comungam dos mesmos valores e querem a mesma coisa, muda. Eu falo para vocês porque eu passei 2 dias em total estado de oração, precisei entrar ao vivo na Auriverde e achei que eu estava bem. Quando eu tentei falar, não consegui, chorei muito, copiosamente, sabe? Quando você sente aquela dor na alma, imaginando a mãe, sei lá, a família do Charlie, a esposa, os filhos, eu fiquei muito triste. Mas eu falo para você que está no meio do povo, de mais de 1 milhão de pessoas comungando dos mesmos valores, a minha gasolina tá super power agora, né? Então, se eu já lutava pelos nossos valores, pela liberdade anteriormente, o que aconteceu no âmbito pessoal, para mim, é gasolina para nós continuarmos. E aqueles que eu estava próxima, que não estavam até na dúvida se deveriam ir ou não a essa manifestação, por causa do que aconteceu, do assassinato de um homem que apenas conversava com todo mundo, porque assim, eu falo aqui para vocês, ele conversava com todo mundo, algo que eu já não consigo mais, né? Quando eu percebo que a pessoa já entregou a alma pro cão, eu faço, Senhor, ajuda, porque eu não tenho mais o que ajudar. Arruma outra pessoa aí, levanta mais Charlie, porque eu tô naquela fase de eu dou um empurrão, vai pro inferno, diabo. Então, assim, mas está no meio de pessoas que Alan, eu sei que você tá rindo aí, mas eu entrei na sexta-feira chorando na Auriverde, né? Toda maravilhosa, de maquiagem, linda. Quando o Pitoli falou comigo, eu comecei a chorar. Nunca fiz isso na minha vida. Meu coração tava não sei nem falar. Mas no sábado, vendo que o britânico é capaz de fazer, o que o povo junto é capaz de fazer, eu falei, chega, meu choro durou 1 noite. É agora que nós vamos voltar melhores, porque o que eles querem é nos calar, é nos amedrontar. Eles precisam nos controlar pelo medo. Só que a gente sabe onde é que está o nosso reino. Aqui na Terra a gente vai passar por provação, mas provação do lado de amigos de trincheira, pessoas que estão do lado certo, é muito melhor. Facinho eu passo. Vamos para cima, porque a gente tem muito que lutar. E o trabalho de vocês, ó, que dure para sempre, por muitas e muitas gerações, porque vocês são essenciais para o nosso Brasil. Jamile Davis, muitíssimo obrigado pela participação. Aguardamos a sua presença aqui nos nossos estúdios. Olha que chique, né? Plural, porque são 3 estúdios, tá? A gente fala nos nossos estúdios. Então, aguardamos a sua visita, tá? Em breve, venha, tá bom? Obrigado, até a próxima.